para a reflexão sobre o seu Evangelho que iremos fazer na noite desta quinta-feira. O tema que iremos abordar nos remete logo à ideia da oração, porque representa a oração a ligação com o divino e a perspectiva de que esta ligação com o divino se faça com aquilo que constitui os nossos desejos, as nossas aspirações. Porque, afinal de contas, é através da oração que nos vinculamos na perspectiva daquilo que gostaríamos que fosse a nossa trajetória evolutiva e pedimos exatamente aquilo que almejamos para a nossa existência. Na consideração da oração, Joana de Ângeles, no livro Viver Feliz Hoje, ela nos traz um trecho de um livro do espanhol Francisco Osuna, que era um sacerdote, e ao abordar a oração, ele nos trazia uma bela alegoria ao afirmar que a oração é como uma carta que enviamos a um amigo. Enviar a um amigo esta carta situa-se, portanto, no plano da fé. Quando oramos com fé, é a mesma coisa que escrevermos uma carta a um amigo. A segunda forma de orar, inscrita no plano da esperança, é exatamente quando nós escrevemos para aquele amigo e esperamos a resposta. E uma terceira dimensão, a dimensão do amor, quando realizamos a oração na dimensão do amor, é como se nós visitássemos esse amigo. E diz o sacerdote espanhol de que a primeira forma, ou seja, a forma do plano da fé, é como se beijássemos os pés do amigo. A segunda forma, na dimensão da esperança, é como se beijássemos as mãos deste amigo. E a terceira forma, na dimensão do amor, é como se beijássemos a boca. É uma expressão, diz Joana de Ângeles, em que pese já passados 500 anos, não é, da sua escrita, tem toda a atualidade para a nossa percepção. Porque, afinal de contas, a oração é um instrumento maravilhoso, segundo o qual podemos nos vincular com a divindade, louvando, agradecendo e pedindo. Evidentemente que a prática da oração para a grande maioria da população ainda se faz nos momentos de tempestade, que aqui e ali nos defrontamos. Quando estamos diante de grandes desafios, dos grandes testemunhos, nos vinculamos em oração, em preces, em geral, para pedir o alívio das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Isto é, digamos, a grande quantidade de rogativas, de orações que são realizadas a cada dia, porque nos vinculamos com o mais alto no sentido de percebermos que aquela nossa vida, da forma como desenvolvemos as nossas atividades, os nossos relacionamentos, encontra-se, para as nossas expectativas, em uma situação em que nos defrontamos com grandes dificuldades. E ali somos defrontados com a ideia da impossibilidade de solução por nós mesmos e buscamos algo superior a nós. Então, as rogativas, em geral, são construídas a partir da ideia de pedir, mas pedir segundo os nossos critérios. Sempre pedimos de acordo com aquilo que a gente acha que é o melhor para as nossas vidas. E diz Joana que se nós imaginássemos, da forma como o sacerdote explicitou, toda a dimensão do que é a oração, refletiríamos com maior profundidade sobre esse instante
extraordinário da nossa vida. Porque a oração é um momento em que nos abrimos para o psiquismo divino. Olha que coisa maravilhosa. Sabermos que naquele instante em que estamos orando, estamos abrindo a nossa percepção para o psiquismo divino, para o pensamento divino nos invadir e deixarmos de, diante do mundo, refletir as dificuldades que enfrentamos com a dimensão limitada de nossas percepções. Somos então guiados por uma dimensão muito mais ampla, que nos oferece conforto, que nos oferece a perspectiva do melhor entendimento e do esclarecimento daquelas nossas dificuldades e que nos ampara e ergue para os novos cometimentos de nossa existência. Então, diz Joana, percebamos, a partir da ótica do que o sacerdote tinha nos trazido, a reflexão, essas três dimensões da fé, da esperança e do amor, que aquele amigo a quem dirigimos as nossas rogativas é sempre o Criador. E se pensássemos mais profundamente que as nossas orações estão destinadas, estão dirigidas ao Criador, poderíamos dar uma perspectiva nova a esse instante em que nos colocamos em oração. Porque estamos vinculados com o Criador. Muitos encontram intermediários. Oram para o seu anjo da guarda, oram para Maria Santíssima, oram no mundo católico com os seus santos, oram para os seus santos, mas, em última instância, todas as nossas orações irão ao Criador. E tudo que nos chegar, em que pese possa chegar através de intermediários, só o chegam mediante a vontade do Criador. Porque, como o próprio Cristo dizia, nada no mundo, uma folha não cai de uma árvore sem que seja a vontade do Criador. Percebermos isso nos coloca numa dimensão muito forte, porque estamos direcionando os nossos pensamentos para o amor perfeito. Quantas pessoas, nas suas dificuldades, chegam mesmo a fazer uma oração irritada e diz assim: eu já não aguento mais isso que eu estou passando. Esse é um sofrimento muito grande, por favor, trate de me ajudar. É uma forma, às vezes até agressiva. Olhada de longe, a pessoa poderia achar até uma certa graça, não é? na coisa pueril, inocente, em que pese recheada de ignorância, no sentido de que a pessoa se acha no direito de dizer qual é a melhor resposta que Deus poderá dar às nossas vidas. E dizemos assim: eu gostaria disso, que isso acontecesse à minha vida. É o próprio Cristo que numa passagem faz a recomendação para não sermos hipócritas diante das situações. E cita mesmo o caso do doutor da lei, que chegando num templo, observa que está ali um cobrador de impostos, considerado, portanto, não é? Alguém detratável, alguém detestável, não é? E dizia assim: Senhor, aqui estou eu a te louvar, não é? Não sou como este, que é um pecador. E diz o Cristo, aquele que estava lá, na condição de cobrador de impostos, se sabendo o pecador, humildemente se colocava sem nem levantar os olhos, e batia no peito, e sabia dos seus erros, e pedia perdão, e dizia o Cristo: aquele está justificado. Enquanto que o outro, que se acha puro, né, ele dava o exemplo da hipocrisia, daquele que se acha acima dos outros e já erra por isso mesmo. Estamos em condições, portanto, de refletir sobre essa perspectiva que o Cristo nos dá, para, nos momentos de oração, atentarmos para essa emoção específica de paz interior que é proporcionada para aqueles que, na hora da oração, assumem um compromisso com a divindade de ir em busca daquilo que é necessário para a sua evolução.
É uma outra perspectiva. Nós nos colocamos diante da oração pedindo ao Criador que nos auxilie para que aquilo que seja os desafios da nossa vida sejam exatamente o que é necessário e útil à nossa evolução. Em que pese não saibamos que as coisas que nos chegam tenham essa dimensão. Porque se assim não fosse, nós, diante dos desafios que temos, e não só temos nós, os que nos acompanham na existência têm desafios tanto ou maiores do que os nossos. Mas como só olhamos para o nosso próprio umbigo, não conseguimos enxergar as dores dos outros. Aí dizemos, eu estou com tantos problemas, problemas financeiros, problemas de relacionamento, eu não encontrei um amor. Ou então, eu gostaria de ter aquela coisa, sempre o ter uma casa, ter um carro, e as pessoas pedem isso a Deus. Chegam mesmo, quando conseguem, a colocar mesmo alguns adesivos, como a gente vê assim, né? Foi Deus que me deu. Deu a ele, mas não deu a mim, não deu a você. É uma coisa extraordinária essa, de um Deus que seleciona os eleitos para receber coisas materiais. É um Deus absolutamente construído pela lógica humana. Nós é que queremos essas coisas. Então Deus nos oferta isto como se fosse algo a nos acrescentar na vida, na verdadeira vida, que foi isso que o Cristo veio nos dizer. Eu vos venho dar a vida, mas a vida em abundância. Eu achei muito interessante, porque uma vez eu estava com um filho em um hospital e veio passando um pastor e eu disse, eu posso orar para o seu filho? E eu disse, com certeza, não há dúvida, né? Não tem nenhum preconceito nem tudo mais. E ele, uma alma bondosa, generosa, certamente, estava ali fazendo uma oração. Mas é engraçado como é a percepção da leitura evangélica. Ele pegou a passagem, exatamente essa passagem que eu citei aqui, da vida em abundância que o Cristo nos prometeu. E ele dizia, olha, você está passando essas dificuldades aqui, mas ore verdadeiramente, porque virá muitas coisas em abundância, né? As coisas que ele queria dizer era que ele viria com maiores salários, né? com um emprego melhor, essas coisas todas, porque viria em abundância, dependendo da fé, as coisas viriam em abundância. E eu olhando assim, aí ele, tem alguma coisa a comentar sobre a passagem? Não, tá tudo bem, não ia contestar a observação dele, que generosamente veio fazer uma oração pelo meu filho, mas fiquei pensando, como nós podemos ter uma visualização da passagem evangélica, utilizando-se literalmente do termo para o português nosso. Abundância para nós, tratada no populacho, é a ideia de possuir muitas coisas. Mas não era isso que o Cristo veio nos falar. Veio dizer que existia uma vida, tal como nós vivemos aqui, buscando as coisas do mundo, e uma vida em abundância, uma vida espiritual rica, que é o que nós temos, e que, portanto, esses tesouros que estão associados à vida espiritual são aqueles que nem a traça e nem a ferrugem conseguirão destruir. Porque quem acumula os tesouros do amor, da caridade, da tolerância, do perdão, acumula tesouros para o céu, para a vida verdadeira, para a vida espiritual. De modo que não nos interessa obter o carro, a casa, mesmo que achamos que foi Deus, amigo todo particular nosso, que nos deu, esquecendo-se dos outros filhos de Deus, né, porque nos acha especiais. Joana de Ângeles fala, percebamos, quando a fé ora, uma vibração nos faz abrir esse psiquismo do divino, o psiquismo do Senhor a nós outros. Quando a esperança ora, se dá uma comunhão natural, uma onda de energia e luz que beneficia quem faz a oração. Nos lembremos a ideia do sacerdote, de que quando pensamos em esperança na oração, se dá como que uma correspondência ao amigo, esperando a resposta. Então, essa resposta, essa comunhão é uma relação de interação do divino conosco, né? E há essa expectativa do amor. Quem ora com amor?
Quem ora com amor encontra-se numa dimensão muito mais ampliada. E aí são os instantes de êxtase, de perfeita identificação. É tão grande a identificação que há como que um transporte de nós, espírito que somos, para um plano que não identificamos a princípio. E isso se dá nas grandes almas, nas elevadas almas. Pensemos Francisco de Assis, naquelas suas orações, e ele, quando ia realizar as suas orações mais sentidas, e o fazia num período muito prolongado, fazia em segredo. Pedia aos irmãos que se afastassem um pouco dele, porque aqueles instantes eram instantes de perfeita comunicação dos dois planos da vida. E imaginemos que naquele instante, por exemplo, em que já se aproximava o momento da sua desencarnação, há um instante em que ele vai realizar uma oração muito sentida e pede aos irmãos para que se afastem, mas o irmão Leão, que era muito ligado a ele, vai chegar próximo. E se assusta porque o êxtase em que se encontrava o irmão Francisco o fazia levitar. E a tal ponto ele ficou preocupado que o irmão desaparecesse, subisse aos céus. Ele segura no pé de Francisco. E aí Francisco desperta, mas meu irmãozinho, eu não te falei para te colocares à distância. E ele diz, mas irmão, eu fiquei preocupado contigo. E aí ele disse, sim, irmão, o que foi que você ouviu? Se eu ouvi você dizer coisas assim, ah, beleza suprema, e depois você dizia, ah, verme miserável. Disse, ah, irmão, é porque o Criador me permitiu conhecer coisas que eu nem posso te descrever, no plano espiritual, certamente. E, defrontado com a beleza divina, eu me via tão distante, tão miserável, um verme, diante de tanta bondade, e eu perguntava a Deus, como eu sendo tão miserável, tu podes vir me visitar? É um encantamento profundo, que fazia com que aquele espírito, já todo deteriorado, o corpo totalmente deteriorado, com infecções as mais diversas, já quase cego, surdo, em dores profundas, mas naquele instante, o seu espírito elevado, que era um espírito elevado, o apóstolo João Evangelista reencarnado, trazendo toda a pureza e elevação da sua alma aos instantes de oração suprema, porque ali era o amor em oração. Assim como outros grandes personagens do mundo cristão. Há uma passagem, eu já devo ter até dito aqui, Madre Teresa de Calcutá, um instante em que ela estava fazendo também uma oração muito profunda, sentida ao Senhor. E a oração era tão sentida que as pessoas ficaram distanciadas, os repórteres que queriam entrevistá-la. E aí viram que ela terminou aquele instante, já se refazia. E a repórter chegou próximo dela e disse, irmã, o que é que você estava fazendo? Eu estava conversando com Deus. É mesmo? Mas irmã, e o que era que você dizia a ele? Eu não dizia nada, só escutava. Aí é que a repórter ficou interessada, né? Escutava, e o que era que Deus lhe dizia? Ele não dizia nada, só escutava. Olha que coisa maravilhosa. E se você não consegue entender, eu não posso te explicar. Havia uma conversa e não existiam palavras. E os dois escutavam, entendiam. Olha que coisa maravilhosa. Que simbiose extraordinária ocorria nos dois planos da vida, quando a alma é pura e a oração é feita com amor. Diz Joana, nestes instantes, quando é o amor que ora, há uma fusão de psiquismos. Não é só abrir o psiquismo, há uma fusão de psiquismos. E nesse sentido existe o êxtase. Porque nos encontramos na dimensão do que realmente somos. Somos espíritos e conversamos na dimensão espiritual, em profundo êxtase. Os grandes nomes da espiritualidade realizaram estas grandes orações. Então, orar é, portanto, buscar a paz de Deus para a nossa caminhada evolutiva.
E dessa forma, é preciso que nós nos preocupemos nos instantes de oração, de orar com amor, colocar amor. E se ainda não temos o amor de um Francisco de Assis, coloquemos ternura. O instante de orar é um instante de ternura, de nos colocarmos com alegria, nos colocarmos com a satisfação de saber que estamos nos vinculando com o divino. E, portanto, deve ser uma prática cotidiana. Nas instruções dos Espíritos, nós temos a passagem em que o Espírito amigo nos oferece a ideia de que nós não temos a prática da oração, mas se soubéssemos que o instante de acordar é como um dever nosso orar. Ele não coloca mais na ideia da perspectiva de que temos a opção de orar ou não orar. Ele diz, é um dever, porque estamos no sono, nos colocamos em possibilidade de comunhão, de conversa com os nossos amigos espirituais que nos acompanham e nos intuem para que o dia seja proveitoso. E se nos colocamos no instante de acordar, no momento de agradecimento ao Pai, porque recebemos todas essas dádivas e essa graça, nós poderíamos começar o dia de uma outra forma. De tal forma que este instante de acordar é indispensável à oração. É o momento de agradecer, mais um dia se inicia. É uma oportunidade que Deus nos deu. Mas somos tão incomodados, tão inquietos e tão mal agradecidos que dizemos mais um dia, mais problemas para enfrentar na vida. Ao invés de dizermos os problemas que virão, são aqueles que são necessários para que, enfrentando-os, superando-os, eu consiga entender, aprender o sentido da minha própria existência. Porque só nos defrontando com as atividades do dia a dia, com os problemas que vamos superando, é que podemos nos erguer, evoluir. Ninguém evolui de graça, gratuitamente. Nós recebemos a graça de vir à vida para dar a nossa contribuição e o nosso esforço para alcançar a iluminação. De modo que no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar essa passagem que estamos aqui a abordar, que é exatamente a passagem que está contida em Mateus e também está contida em Lucas. Eu vou citar a passagem em Lucas, porque Lucas, além de se referir a este pedi, batei, buscar e batei, ele fala também através de uma parábola, um exemplo que é interessante de nós trazermos. Está em Lucas, no capítulo 11, dos versículos de 5 a 13. A passagem evangélica é a seguinte: disse-lhes ainda, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho que lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder, não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados na cama comigo, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, embora não se levante para dar-lhes por ser seu amigo, ao menos por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Essa passagem tem correspondência com a de Mateus, mas só em Lucas que tem esta parábola do amigo inoportuno, ou importuno, que era exatamente a ideia de que não basta querer e não basta buscar, é preciso bater a porta com insistência, é preciso que a sua vontade esteja sendo colocada com força, com motivação, com determinação, que no primeiro embate que você tiver, você não desista, mas insista. Afinal de contas, é o próprio Cristo, em outra passagem também em Lucas, que diz que aquele que perseverar irá ser salvo. Então é preciso perseverar,
É preciso colocar a insistência. E essa é uma dimensão que o Cristo nos dá. Porque tudo aquilo que nós pedimos, só pedimos aquilo que queremos. É lógico que tem gente que pede o mal e haverá de ter o mal. O mal haverá de ter porque quem busca o mal não se orienta na direção do bem e, portanto, haverá de voltar em várias encarnações reparadoras e tudo mais. Então, vai estar vinculado ao mal viver, a ideia de que haverá de resgatar todas aquelas ações que se encaminham na direção contrária da luz divina. Mas aquele que procura o bem, haverá de se subordinar à lei divina, subordinar-se ao perfeito amor. E aí haverá de encontrar a libertação das suas cadeias, porque as verdadeiras cadeias que nos aprisionam são as cadeias das reencarnações de baixo teor vibratório, como a que estamos realizando na Terra. Porque ainda estamos num mundo muito atrasado. Nós olhamos assim, a maravilha que é a Terra em suas possibilidades, quantas belezas e tudo mais, mas ainda estamos em um hospital e uma escola. Nós aqui estamos num hospital e escola. E tem muito o sentido de hospital, porque somos espíritos doentes, enfermos da alma. Ainda carregamos no nosso íntimo as sombras que nos atormentam. São as sombras do orgulho, da vaidade, da pretensão de ser melhor do que o outro, o orgulho, o egoísmo que ainda nos prende. Nós ainda julgamos os outros e julgamos a tal ponto que imaginamos, em alguns momentos, que somos melhores do que os outros. Nesses instantes eleitorais, nesses momentos, pior ainda, porque as pessoas estão vivendo uma tal divisão na sociedade, como se fosse isso, e eu fico sempre trazendo a ideia de que quando nos movimentamos nesses grandes debates que ocorrem, grandes debates não no sentido que são grandes na qualidade, grandes na intensidade, porque são muito pequenos na qualidade, mas quando nos movimentamos nele, deveríamos sempre nos imaginarmos com o Cristo próximo de nós. Porque eu fico pensando como as pessoas ficariam com vergonha de digitar as coisas que digitam na internet, de dizer assim, fulanos são canalhas, cicranos são isso, isso de um lado ou de outro do espectro político, e o Cristo dizendo, perdoa sempre. E o Cristo dizendo, ama o teu inimigo. Cristo, por favor, fique caladinho aqui, porque eu tenho que botar uma crítica aqui a Cicrano ou Beltrano, que é de outro partido, que é de outra... Como se isso fosse o elemento central das nossas existências. E não é. Então, se a gente realiza nas atividades diárias esse tipo de conduta, nós realizamos, nós agimos com os nossos semelhantes desta forma, imagine como são as nossas orações. Porque se nós queremos saber o que somos, observemos como oramos. Algumas pessoas vão dizer, mas eu oro tão pouco, já é um problema. Mas aquele que ora, digamos, eu oro, aí vamos olhar o que foi que eu falei com o Criador. Eu já citei aqui o caso de que as pessoas às vezes chegam falando, exigindo de Deus determinadas respostas. E algumas pessoas, inclusive, pedem muito. Aí chega mesmo algumas pessoas a realizar uma troca, porque já são acostumados ao comércio, aí faz uma troca, olha, se você me der isso, eu faço aquilo. E aí promete andar a pé até João Pessoa, ou andar de joelho para não sei, como se isso fosse muito importante para nós mesmos, no nosso processo de evolução, ou para o Criador, que vai adorar que a gente se esfalfe, perca todas as energias gastas em nada, em coisa alguma. Aí a pessoa diz, não, mas eu andei, olha, fui a pé até João Pessoa pagar uma promessa. E fazemos esse comércio com Deus. E achamos que é assim mesmo. E outros dizem, mas eu fiz tanto, eu orei tanto, eu fiz até um bocado de caridade,
para obter tal coisa, mas não teve resultado. Eu queria ficar, né, com a minha saúde, e aí piorou, a doença piorou, né? E aí a gente acha assim, não adiantou. Como às vezes a gente faz determinada coisa, né, tem alguma coisa errada na casa da gente, a gente contrata alguém para conserto, né? E aí a gente diz, não deu certo eu contratar fulano de tal, porque não deu conserto, né, no setor hidráulico, ou energia, ou o que quer que seja. Mas é diferente com Deus. Lembremos-nos, estamos falando com a perfeição. Se não veio aquela resposta, é porque a resposta que eu queria era que estava errada. Não é Deus que está errado. É aquilo que eu pensava que era a resposta, não é a adequada. Aí dizemos, mas rapaz, eu tive esse enfrentamento, pensei que ia passar, não ia ter mais um, aí vem um outro enfrentamento. E se formos observar, aquele enfrentamento que estamos tendo é o grande mestre da nossa vida. Aquilo que nós precisávamos. Exatamente aquilo que precisávamos para dar um passo à frente. Mas para isso é preciso nos mover em direção à oração com estas dimensões que foram reunidas por Joana. Agirmos, em primeiro lugar, com fé. Fé é, em primeiro lugar, a ideia de que nossa vida só tem sentido quando nos vinculamos com o divino. Tudo o que realizamos na vida, em última instância, tem profunda ligação com aquilo que realizamos no divino. Você falava, Jefferson, no início sobre Maria e Marta. Maria e Marta, que são aquelas irmãs de Lázaro com quem Jesus, de quando em vez, ia à sua residência, e há aquela passagem que todos sabem, que ele chega na casa e há, portanto, a reclamação de Marta, porque Maria ficava escutando o Cristo enquanto ela estava cuidando da casa, realizando as atividades, inclusive fazendo a comida para o Cristo e tudo mais. Ele dizia, ela está com a melhor parte. Mas veja, o fato de que ela de fato estava com a parte boa, ou seja, estava buscando a espiritualização, ouvindo o Cristo, próximo do Cristo, nos indica simbolicamente que há duas dimensões na vida. Nós estamos encarnados, temos que realizar as atividades de Marta, temos que cuidar da casa, temos que realizar as nossas atividades aonde estivermos, médicos, professores, construtores, operários, o que quer que sejamos na vida, realizamos as nossas atividades, não é? Mas sempre que fizermos, façamos com o nosso lado Maria também, ou seja, próximo do Cristo, aos pés do Cristo, ouvindo as suas inspirações, porque aí seremos melhores professores, melhores médicos, melhores construtores, melhores operários, melhor em tudo que realizarmos, porque colocaremos o coração, a espiritualidade no nosso labor, na nossa atividade, nos nossos relacionamentos. Assim é que, se não fizermos, buscarmos o mal, haveremos de encontrar o mal, mas quando já na perspectiva de buscarmos o bem, façamos com determinação, como foi sugerida pelo Cristo, com insistência, batemos a porta com insistência. Eis porque pedir é localizar em primeiro lugar aquilo que buscamos na nossa vida. Podemos buscar de tudo. Há aqueles que oram pedindo algo à sua vida. Quando conseguimos imaginar que somos espíritos imortais e começamos a pedir em nome desse espírito imortal, podemos pedir na nossa oração. E na nossa oração haverá sempre um pedido no sentido de realizar como Cristo, não é? A rogativa nesses termos: Senhor, que seja feita conforme a sua vontade. Diante desses enfrentamentos, irei lá, Senhor, dar o melhor contributo da minha vida, irei buscar realizar o melhor para a solução de tal problema, mas que seja sempre feito conforme a tua vontade. É uma condição em que nos colocamos para o enfrentamento sempre na condição de agir com coragem, com determinação, porque ninguém que espere da vida isolando-se da sociedade, isolando-se dos desafios. Não é assim. A nossa comunicação com Deus não se faz pelo isolamento físico, que muitas vezes as pessoas acharam que era assim. Se escondiam,
em eremitérios, ou então se escondiam em mosteiros, imaginando que ali era o melhor local para encontrar Deus. Não é isso. O recolhimento pode se dar no local mais barulhento do mundo, e você se recolhe em seu interior para a vinculação com o divino. Há pessoas que você pode colocar no centro de uma grande cidade. Se ela é espiritualmente elevada, ela haverá de encontrar as condições para se apartar de todos os barulhos que cercam e realizar sua oração na mais íntima procura em direção a Deus, porque se comunica espiritualmente. E muitos são os que se encontram com o divino nas condições as mais difíceis. Eu estou falando num exemplo de você estar num centro de uma grande cidade com muito barulho, mas imaginemos aquelas orações que hoje estão sendo realizadas nos locais de guerra, na Síria conflagrada. Quantas mães orando por seus filhos naquelas condições mais adversas, em orações profundas direcionadas a Deus, a sua perspectiva de Deus, seja ela muçulmana, a que for. Mas quando se faz com essa intensidade, independe dos barulhos e das grandes aflições que os cercam, e se realiza ali um contato muito profundo, muito sentido. Diz, portanto, Emmanuel, que se conseguíssemos imaginar a ideia da oração em profundidade, deveríamos considerar a ideia de que, a despeito de todas as nossas dificuldades, dos enfrentamentos, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Este é o sentido profundo. Pedir, mas pedir o quê? Pedir caminhos de libertação. De libertação disso que nós estávamos aqui a falar, dessas encarnações de baixo teor vibratório. E, portanto, é necessário, para isso, ter o esforço seletivo de saber qual o caminho. Porque quando nós pedimos e já conseguimos identificar que o pedido se realiza para o espírito que somos, precisamos depois buscar aonde direcionar as nossas rogativas. É um caminho de procura, nós temos que planejar. Às vezes a gente vai fazer uma viagem e a gente diz, olha, eu vou planejar, né? Vou por aqui, vou por acolá, para chegar àquele determinado local. Então nós fazemos isso na nossa existência, e nas nossas várias existências estamos fazendo isso, buscando Deus em todas as religiões por que passamos. É o nosso roteiro existencial passa por esse caminho, porque estamos ainda em busca, qual é o roteiro certo? E na medida em que chegarmos a esse roteiro certo, haveremos de encontrar uma porta, e ali nessa porta deveremos agir com insistência, porque é o momento de agir, de bater a porta. Já planejamos, já observamos aquilo que são os nossos desejos, e é um instante de bater a porta. De modo que diz Emmanuel, na consideração sobre a eficácia da prece, ele diz que o Senhor dá sempre, mas na maioria das vezes da ocasião, o socorro inicial dos céus, diz Emmanuel, nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias, para observarmos que além das nossas ilusões e depois desilusões, nós iremos encontrar o elixir do nosso sofrimento. Que passagem maravilhosa, a nos indicar o caminho da nossa elevação espiritual não se faz por acaso. Nós vamos encontrar sempre as condições nas quais o Senhor vai nos oferecer sempre o melhor remédio, a despeito de ainda não reconhecermos, ainda não sabermos que aquele enfrentamento foi o melhor para a nossa vida. Na ideia da importância da prece, uma passagem que eu gosto muito, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e é da Lavra de Santo Agostinho, Ventura da Prece.
e ele vai fazer uma consideração sobre a prece, e ele vai dizer, olha, só essa passagem, depois a gente fala mais adiante. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. E aí ele diz, se vocês percebessem, visto do plano espiritual, quando alguém faz uma prece muito sincera, é um transbordamento, uma harmonia, porque de repente vocês estão marchando, ouvindo já a voz dos anjos. Ouvir a voz dos anjos, ele fala, é uma tal harmonia quando isso acontece. O cheiro que nos chega, as sensações, as vibrações, as melodias que os acompanham, passam a brincar com as brisas da manhã, e ele fala, este ambiente onde a oração se realiza, há toda uma vegetação belíssima dos planos espirituais por onde caminhamos, porque já nem mais caminhamos na nossa paisagem terrestre. Eu não sei vocês, em algum momento, porque se nós pensarmos aquele instante em que realizamos a oração mais sentida das nossas vidas, essas impressões haverão de estar presentes. Nós dizemos assim, chegamos mesmo a dizer, eu senti um cheiro diferente. Existe aqui um odor, alguma coisa diferente. Não sei se já passou isso com vocês, com algum de vocês. Ou então dizemos assim, é como se houvesse um som aqui. E é verdade. E essa passagem de Santo Agostinho nos dá essa ideia de que, de fato, somos transportados para o plano espiritual. E se carregamos uma fé muito forte, essas impressões nos são trazidas em nosso retorno às atividades. Estas lembranças extraordinárias. Diz Emmanuel que o instante da oração é um instante também de cooperação. Porque muitas vezes nós solicitamos as coisas para nós. E diz Emmanuel, já pensaste, quando solicitas as coisas para ti, que aquele que te oferta em tudo na vida, poderia chegar a dizer, e tu, o que realizas em favor dos teus irmãos? Não é? Porque pedimos tanto e a vida é cooperação em todos os instantes. Eu me lembro, uma vez, eu estava orando, e eu estava na Basílica de São Francisco, e embaixo da Basílica de São Francisco existe uma capelinha, onde ficam os despojos dele, e pelas minhas vinculações com São Francisco, eu estava muito emocionado. E esse foi um dos instantes de oração também muito sentida que eu tive em minha vida. E, logicamente, tinha um franciscanozinho ali para... eu estou falando desencarnado, né? Naquele instante eu fazendo uma oração, lógico, quando a gente vai fazendo uma oração, aí a gente vai e fala da oração, na oração a gente fala, solicita pelos nossos filhos, né? E veio logo uma vozinha assim, além dos seus filhos, e os filhos, os outros filhos de Deus, sempre eles sugerindo a nós outros, né? E eu me lembrei, quando eu li essa passagem de Emmanuel, eu digo, é assim, o tempo todo a espiritualidade está nos lembrando. Quando rogamos, nunca fica uma solicitação do outro lado também, para nos elevarmos. Não é uma troca, como eu tinha falado anteriormente, é nos lembrando que as nossas rogativas não devem nos atingir naquela ideia do próximo, muito próximo, porque o próprio Cristo nos lembrou de que o próximo são nossos irmãos, sejam eles da família carnal, sejam eles até adversários, estão próximos de nós, estão nas nossas circunvizinhança, nos encontramos com ele em cada instante, mesmo que seja num roteiro em que encontremos aquele que está abatido na estrada, como o samaritano o encontrou. Não o conhecia, esse é o próximo. E diz Emmanuel, olha que coisa magnífica, vou ler porque é muito bonito. Ele diz, a oração dentro da alma comprometida em lutas, na sombra, assemelha-se à lâmpada. Olha que imagem bonita. Assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Imagina uma casa toda desarranjada e aí uma lâmpada é acesa. Essa presença da lâmpada não altera
a desarrumação que existe. A desarrumação está lá, mas ela mostra exatamente o serviço que se deve fazer. Eu acho uma coisa fantástica. Então imagine, a nossa vida é uma casa toda desarranjada, não é? E enquanto não fazemos a oração, está em escuro. Aí fazemos a oração, aí a claridade vem. A claridade não vai arrumar por si só. Não é a oração que vai arrumar a nossa vida. Ela vai nos mostrar o que deve ser arrumado em nossa vida, para que, com o nosso esforço, nós consigamos exatamente organizar a nossa existência. Como estamos nos aproximando do final, eu queria fazer um registro de dois espíritos extraordinários, porque a sua vinculação com a oração é fantástica. Veja, quando falamos de oração, pensamos sempre numa rogativa, em pedir. Porque é assim, em última instância, nós pedimos sempre, mesmo que seja pedir para os outros. Se fôssemos fazer uma estatística das orações, 90 e tantos % seriam de pedidos. Um pequeno pedaçozinho haveria de agradecer alguma coisa. E sempre agradecer quando recebe alguma coisa. Nós recebemos uma coisa, passou num concurso, um emprego, o filho, né? Conseguiu um emprego, aí a gente, Senhor, eu quero te agradecer. Ninguém agradece a dificuldade que aparece, exatamente, grande instrutora da sua vida. Nós não fazemos isso. Mas quase ninguém realiza uma oração para louvar a Deus. Louvar a Deus. E esses dois espíritos fizeram da sua vida uma forma de louvar a Deus. Diz Joana que a oração do Pai Nosso nos foi oferecida pelo Cristo. No Evangelho diz apenas que um apóstolo tinha solicitado, um discípulo tinha solicitado ao Mestre: Senhor, nos ensina a orar. É a única coisa que tem registro, né, no Evangelho. Mas Joana de Ângeles nos afirma que foi o discípulo amado, João Evangelista, quem solicitou. E Francisco de Assis, a reencarnação de João Evangelista, realizou uma paráfrase ao Pai Nosso, que é de uma beleza extraordinária. Porque eu disse aqui, se a gente quer saber qual é o nosso lugar na religiosidade, qual é o nosso lugar espiritual, observemos como oramos. A oração que nós realizamos diz da religiosidade que temos, diz da espiritualidade que já alcançamos. E diz Francisco, porque o Cristo afirmava: Santíssimo Pai, que estás nos céus. E diz Francisco, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador e Consolador. Nos anjos e nos santos estás, iluminando-os, para que te conheçam. Porque tu, Senhor, és luz, inflamando-os, para que te amem. Porque tu és amor, habitando nele e enchendo-os, para que gozem a bem-aventurança. Porque tu, Senhor, és o sumo bem, o bem eterno, de onde procede todo bem, e sem o qual não há bem algum. É uma construção maravilhosa, a ideia de Deus, tão plena de significados, tão espiritualizada. E diz o Cristo: santificado seja o teu nome. E Francisco afirma que o conhecimento de ti mais se clarifica em nós, para conhecermos qual a largueza dos teus benefícios, a grandeza das tuas promessas, a alteza de tua majestade e a profundeza dos teus juízos, para que tenhamos todas as dimensões de Deus, a perfeita conhecimento daquilo que nos vincula em elevação ao divino, aquilo que nos vincula horizontalmente aos nossos irmãos e semelhantes, e aquilo que nos vincula em profundidade na busca do Deus íntimo em nós mesmos. E diz o Cristo: venha a nós o teu reino. E olha a maravilha de Francisco: de modo a reinares em nós pela graça e a levar-nos a entrar no teu reino. Na medida em que conseguimos trazer o reino de Deus à nossa vida, nos erguemos para alcançar o reino em que não precisamos mais vir a estas reencarnações. E ele diz: alcançar o teu reino, onde a visão de ti é clara, o amor por ti é perfeito,
ditosa a tua companhia e gozaremos de ti para sempre. É uma maravilhosa reflexão de como o processo de elevação espiritual nos faz alcançar essa dimensão. E dito para todos, porque no imaginário daquela época se imaginava que era algo só acessível aos anjos, o convívio com Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E é dito, o Cristo afirma assim, e é dito por Francisco, para te amarmos de todo o coração, pensando sempre em ti, sempre a ti desejando com o nosso espírito, e portanto todas as nossas ações se voltando para Deus, para cumprirmos a função de Maria. Agimos, mas sempre em joelhos, com Cristo, para nos acompanhar nas nossas atividades. E diz Francisco, alegrando-nos dos bens dos outros como dos nossos, e compadecendo-nos dos seus males, e não fazendo mal a nenhum deles. O pão nosso de cada dia, olha que maravilhosa ideia. O pão nosso de cada dia, nos dizia o Cristo, e nos dizia Francisco, o teu dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dai hoje, para memória, inteligência e reverência do amor que nos teve e de quanto por nós disse, fez e suportou. Porque é isso mesmo, o pão nosso de cada dia é o Evangelho do Cristo. E o Evangelho do Cristo é a vida dele, para que saibamos o quanto ele fez, disse e suportou por nós. É perfeita a compreensão de Francisco. Perdoa-nos as nossas ofensas. E ele diz, por tua inefável misericórdia, por virtude da paixão do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo mérito da intercessão da Virgem Maria. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E diz Francisco, e o que não perdoarmos plenamente, faz, Senhor, que plenamente perdoemos, para que amemos de verdade os inimigos e por eles e a Ti devotadamente intercedamos. Não nos deixe cair em tentação, dizia o Cristo, e diz Francisco, oculta ou manifesta, súbita ou renitente, todas as dimensões da tentação, mas livra-nos do mal, e diz Francisco, passado, presente e futuro, porque nossa vida não está restrita só a essa existência. Todos os males que nos acompanham a vida, Francisco de Assis, assim como Maria, a Mãe Santíssima. Porque imaginemos a perfeita oração daquele Espírito que, convocada para realizar a missão sublime de recolher ao seu ventre o Salvador, se coloca em perfeita comunhão com o Pai e diz, Senhor, que se faça na serva conforme a vontade do Pai. É perfeito. É uma oração sublime de perfeita comunhão com o divino. E logo em seguida, imaginemos ela, que via aquela criança toda especial, em todos os instantes perseguida desde os seus primeiros dias. Quantas rogativas não foram feitas por esse coração de mãe generoso, solicitando em cada um dos instantes para que o Senhor tomasse conta do seu filho. Até aquele instante em que na cruz, vendo os sofrimentos, em todos os momentos estava ela a rogar, Senhor, Senhor, eu sei que Tu haverás de livrá-lo dessas dores. E as rogativas encontravam eco e chegavam aos seus ouvidos, mas esta é a vontade do Pai. E novamente é Maria, naqueles instantes, a dizer, Senhor, então que seja feita na serva, conforme a vontade do Senhor. E mais adiante, diz Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, já nos seus últimos instantes de vida, em provecta idade, acompanhando João conforme a vontade de Jesus, estava em Éfeso, na região que hoje é Turquia, na casinha onde morava, e ela recepciona um que se aproxima como um mendigo, como ela tratava tantos que ali chegavam e ofertava as histórias do filho, as lições inesquecíveis que com ele tinha partilhado. E naquele instante ela vê que é mesmo Cristo que se aproxima dela, e ele diz,
Mãe, aqui vim para te chamar, porque é da vontade do meu Pai que tu vás habitar o céu como a rainha do amor, da intercessão, que foi Ele mesmo a convocá-la, e estava ela naquele instante rogando pelos que estavam sofrendo no circo romano. A vida de Maria é um exemplo de oração. E se quisermos imaginar, portanto, um roteiro para a nossa vida, de incorporação dos valores da fé, da esperança e do amor, na nossa vinculação ao divino, possamos nós nos referirmos a esses exemplos extraordinários de Francisco de Assis e de Maria, para nos fazermos filhos da luz divina, nos encaminhando para o entendimento da oração como sublime instante de abrir o nosso psiquismo para Deus, nosso Pai. Que o amor do Cristo nos acompanhe hoje e para todo sempre.